Sejam bem-vindos à nossa videoaula. Essa videoaula está sendo gravada para o projeto integrador da Univesp. Nós somos da turma de licenciatura em Matemática 2019. Nós vamos trabalhar com funções, representação numérica, algébrica e gráfica. E o tema do nosso trabalho é funções do conceito à prática. Nós vamos trabalhar com a função do primeiro grau, ou função polinomial do primeiro grau, que ela tem essa estrutura, como vocês podem estar vendo aqui, ó. F de x igual a x mais o b. Então nós vamos estar trabalhando com essa função, vamos explicar com cada termo desse, quais os seus nomes, qual a variação de cada um, e aí você está aprendendo a fazer alguns cálculos aí com essa função aí. Nós temos aqui então a nossa caixa de entrada dessa função, e aqui nós temos a caixa de saída dessa função. Vamos começar falando aí do domínio dessa função. Essa função funciona de R em R e para cada número, para todos os números reais, né? Então aqui é o conjunto do domínio da nossa função e aqui é o conjunto da imagem da nossa função. Ou seja, a imagem é o resultado, são os resultados obtidos quando você insere algum número para fazer os cálculos aí nessa função aqui. Vamos falar um pouco dos termos dessa função. Aqui nós temos o coeficiente angular da nossa função, que ele está sempre associado ao x, a nossa variável x, e ele vai variar de acordo com o crescimento e decrescimento do nosso x aqui, né? O coeficiente angular ele está associado ao eixo da reta x aí, que passa na horizontal. E aqui nós temos o nosso coeficiente linear, que é o nosso termo independente da função. Ele não está associado a nenhum outro termo e não depende de nenhuma outra variável. Ele está somente isolado aqui. Ele é o nosso coeficiente linear. E aqui o A, nosso coeficiente angular. Nosso coeficiente linear, o nosso termo independente, ele está associado ao eixo da reta y aí, a nossa reta que está na vertical, né? Ele corta os pontos dessa reta aí. Então nós temos aqui dois domínios, o conjunto do domínio e o conjunto da imagem. A cada número que você insere nesse conjunto do domínio, você tem apenas um resultado no conjunto da imagem. Nós vamos trabalhar com a função afim, tá, pessoal? Que a função afim tem essa estrutura, ax mais o b, e o a e b diferente de zero, certo? Esse é o conceito da nossa função afim. Para todo elemento do conjunto do domínio, nós temos um único elemento do conjunto da imagem e eles se associam, tá certo? Aqui nós vamos deixar a nossa função aqui no meio, f de x ax mais o b. Aqui a nossa caixa de saída, essa é a nossa caixa de entrada, conjunto da imagem, aqui o conjunto do domínio da nossa função. Nossa função está expressa aqui. Já falamos do coeficiente angular e do coeficiente linear da nossa função. Vimos que o coeficiente angular está sempre associado ao termo x, né, que é a nossa variável. E agora nós vamos dar um exemplo do taxa de crescimento e decrescimento da função, que está relacionado aí ao nosso coeficiente angular. Quando o nosso coeficiente angular é maior do que zero, a nossa função ela é crescente. Quando o nosso coeficiente angular ele é menor do que zero,
a nossa função ela é decrescente. Então aqui ela é crescente e o A menor do que zero ela é decrescente. Tá? E o que isso quer dizer aí na prática, né? Na prática nós vamos deixar para ver mais esse exemplo mais para o final, para a gente mostrar então essa taxa de crescimento e decrescimento quando nós iremos aí elaborar um gráfico aí da nossa função. E temos aqui o nosso coeficiente linear, ele também pode ser maior do que zero e o b pode ser menor do que zero. O b maior do que zero, ele está associado, como ele está associado ao a nossa reta horizontal, que representa a reta y, ele vai estar cortando o eixo aí, o eixo somente nos pontos positivos. E para b negativo, ele vai estar cortando aí o eixo nos pontos negativos aí da nossa função, certo? Deixa mais escrever a nossa função aqui, que a gente vai sempre estar trabalhando com ela. X mais b, caixa de saída, caixa de entrada. Então vamos aprender então a calcular nossa função. Vamos estar dando um exemplo prático aí de como funciona essa função. Como exemplo, nós vamos usar aí uma estimativa de preço por uma corrida de táxi, onde nós vamos dar alguns valores fixos aí. O nosso B nós já sabemos que ele não depende de nenhuma variável, e o nosso A está associado ao nosso termo, a nossa variável x, né? Como exemplo, nós vamos fazer uma estimativa de um custo de uma corrida de táxi, onde nós temos aí a cada quilômetro rodado um valor de R$ 2 por quilômetro. A nossa bandeirada, nós temos valor fixo de R$ 8 por bandeirada. E nós queremos calcular o valor de uma corrida aí de 48 quilômetros aí de distância. 48 quilômetros. Nós já sabemos que o termo independente ele não depende de nenhuma variável, então nós vamos associar aí o valor da nossa bandeirada ao nosso termo independente, porque nós sabemos que a bandeirada não depende de nenhuma outra variável. A partir do momento que você entra no táxi, você já está automaticamente aí devendo essa bandeirada aí. Então nós vamos substituir o B para o número 8, sinalzinho de mais. O valor da corrida está associado ao preço por quilômetro rodado, que seria R$ 2. Como nós queremos calcular 48 quilômetros, então a cada quilômetro rodado você paga R$ 2. Então perceba que o valor está associado à distância que você quer percorrer. Então, como está associado, nós vamos substituir o nosso coeficiente angular pelo valor da nossa corrida, que é R$ 2, vezes, aqui tem um sinal de vezes, o x é a variável que nós queremos encontrar. Aqui no caso nós queremos encontrar o valor de 48 km, mas poderia ser outros valores aí. Nós pegamos 48 como exemplo. E aqui está a nossa função montada já com os termos substituídos aí, só como exemplo, né? Então aqui nós temos aqui o f de 48 igual 2 vezes 48 mais o 8. O 2 é o valor pago por quilômetro rodado. Aqui nós temos 48 quilômetros mais R$ 8 na bandeirada. Fazendo as contas, 2 vezes 48 vai dar 96, mais o 8, R$ 104. Esse é o valor obtido aí da nossa corrida.
Falando um pouco de conjunto de domínio de imagem, pessoal. O nosso conjunto de domínio são todos os valores que você insere nessa fórmula aqui. E os valores da imagem da sua função são todos os valores, os resultados dessa conta, né? Aí são os conjuntos da imagem. Para esse exemplo, nós estamos trabalhando só com valores positivos para facilitar os cálculos aí da gente, né? Então aqui nós vamos trabalhar um pouco com o gráfico dessa função para mostrar como que funciona o crescimento e decrescimento. Aqui nós temos o eixo X e aqui nós temos o eixo Y. Está aqui. Esse é o conjunto do domínio da nossa função. Aqui representa todos os valores aí que você queira percorrer, seriam os quilômetros rodados. Fazer alguns pontos aqui para ficar melhor explicado aí. E o eixo Y é o eixo que corta a nossa horizontal. Ele está representado no conjunto da imagem da nossa função. Aqui nós temos o valor 8, que representa a bandeirada. Então nós temos uma reta que ela vai crescente, porque o nosso coeficiente angular ele é positivo, então a nossa reta ela é crescente. E para cada valor do domínio, ele vai até a reta e reflete no eixo da nossa imagem, dando um valor aí a essa corrida. Aqui são os quilômetros que você quer percorrer e aqui é os valores que você vai obter com essa corrida aí, né? Lembrando a todos que esse foi um exemplo prático que nós demos aí para nossa função, para responder a pergunta de alguns alunos aí que queriam associar o conceito de função a um uso prático, como exemplo real, não só de números, mas exemplos reais, né? Então esse foi o nosso projeto integrador. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aula. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Muito obrigado a todos.